Tem gente que vai falar de salvação simplesmente como se você tivesse sido salvo do inferno. É verdade que você foi salvo do inferno? Sim, é verdade. Mas você não foi salvo só do inferno. Tem gente que vai falar de salvação como se você tivesse sido salvo das dificuldades da vida. Você foi salvo para que você não precisasse mais sofrer. Isso é mentira. Isso não é o Evangelho. Isso é uma mensagem distorcida e mundana. Você não foi salvo para que você não pudesse mais sofrer. Você foi salvo para que você encontrasse propósito nos seus sofrimentos e para que você entendesse que muitas vezes o sofrimento é uma possibilidade que Deus nos dá de ter comunhão com Cristo nos sofrimentos dele. Você foi salvo da penalidade do pecado, mas você também foi salvo do poder do pecado. E um dia, Deus vai salvar a cada um de nós da presença do pecado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós fomos salvos do juízo de Deus, da ira de Deus contra o pecado. Nós merecíamos a ira dele, nós merecíamos ser esmagados por Deus pela sua ira, mas nós nos livramos desse juízo porque Deus enviou seu Filho para sofrer a penalidade do pecado no nosso lugar. Mas nós também fomos salvos por Deus do poder do pecado. E essa é talvez a parte que as pessoas mais têm dificuldade de crer. A gente até fala com uma certa certeza, não, um dia a gente não vai ter mais pecado, porque Jesus vai voltar e a nossa vida vai ser transformada e o nosso corpo vai ser glorioso. E as pessoas têm uma facilidade de ter uma concordância intelectual com esse fato futuro. Mas o negócio é que a Bíblia diz para nós, em 1 João, que todo aquele que tem nele essa esperança, qual esperança? De que no futuro você vai ser totalmente livre da presença do pecado na sua vida. João diz que quem tem nele essa esperança purifica-se a si mesmo. Ou seja, quem acredita de fato que no futuro vai ser livre do poder do pecado e da presença do pecado, hoje experimenta o poder de Deus para quebrar o domínio do pecado. Quem crê que vai ter um corpo glorioso sem pecado, vive hoje uma experiência real de santificação. Hoje nós temos a possibilidade de sermos salvos gradualmente, de glória em glória, progressivamente. Nós somos libertos do poder do pecado sobre a nossa vida. Crer no Evangelho não é simplesmente um evento que aconteceu quando você aceitou Jesus. Crer no Evangelho tem a ver com assumir um estilo de vida de fé, onde nós gradualmente, progressivamente, de glória em glória, nos tornamos cada vez mais libertos do poder do pecado sobre a nossa vida. 1 Coríntios 15, versículo 1 ao 6 diz o seguinte: irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes, por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Irmãos, pensem a respeito disso. Paulo está dizendo aqui o seguinte: eu quero lembrar a vocês o Evangelho. Que Evangelho é esse? É o Evangelho que Paulo anunciou. Ele disse: vocês continuam firmes nesse Evangelho. Por meio dele vocês são salvos. Ele coloca uma condição. Vocês são salvos pelo Evangelho se o quê? Se vocês retiverem a palavra tal como a preguei a vocês. Se você não retiver a palavra de Deus, a palavra do Evangelho, dentro da sua integridade, você crê em vão. Não adianta crer no Evangelho de um Jesus que só fala de amor e que não fala de inferno. Não adianta crer no Evangelho de um Deus que só perdoa os seus pecados, mas não quebra o poder do pecado no seu coração. Não adianta crer no Evangelho onde tudo aquilo que Jesus fez e tudo aquilo que a Bíblia diz que ele vai fazer é simplesmente um simbolismo barato para ajudar o nosso psicológico a se sustentar em meio às dificuldades da vida. Isso não é o Evangelho. Isso não é a mensagem de Paulo. Isso não é o Evangelho de Jesus. E se você crê nisso, se você crê nesse Jesus de plástico, se você crê nesse Jesus que só tem interesse em ajudar você a ter mais dinheiro, mais saúde e fazer tudo dar certo e você viver uma vida colorida, você não crê no Evangelho. Se você rejeita as partes do Evangelho que não te agradam,
Se falar do inferno te deixa desconfortável e você deixa isso de fora da sua fé, você não crê no Evangelho. E se você não crê no Evangelho, de verdade, esse Evangelho falso, ele não pode te salvar. Esse Evangelho falso, ele vai te levar para o inferno. Esse Evangelho falso não é poderoso o suficiente para quebrar o poder do pecado no seu coração. Você precisa abraçar o verdadeiro Evangelho. E quando você abraça o verdadeiro Evangelho, você sente o poder de Deus operando no seu interior, quebrando o poder do pecado e te levando ao verdadeiro conhecimento de Deus.